Ei, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre quem ama não adoece. Nós vamos falar de psicossomática. Você sabe o que é psicossomática? Você já ouviu falar o que é psicossomática? Você já viu esse termo em algum lugar? Com certeza você já viu em algum lugar. Psicossomática é a junção de duas palavras: psiquismo, psique, aquela palavra grega, psique, com soma. Psique é isso aqui, é o sistema límbico, são as emoções, são o que você sente, é o tudo que você sente durante o dia, durante a noite, durante a sua vida. E soma é corpo, é essa parte física nossa, é nosso corpo, soma é nosso corpo. Então, essa junção de psicossomática, ela veio muito mais atuante dos anos 50 para cá. E a psicossomática é uma forma que a gente tem de entender por que às vezes a gente adoece. Nós somos um corpo e às vezes nós estamos em 2016 e a gente está adoecendo de uma gripe, a gente está adoecendo de uma bronquite, um refluxo. E hoje em dia a medicina está cada vez, a medicina cartesiana está cada vez mais moderna e nós continuamos adoecendo. Vamos pensar comigo? Às vezes você tem uma apresentação de um trabalho e aí você não tem coragem de apresentar aquele trabalho, seja na faculdade, seja no emprego, seja dar uma aula nova, e você vai, acorda com a garganta inflamada. A garganta sinaliza para você que você não tem condição, naquele dia, de estar apresentando o trabalho. Aí você liga para as pessoas, fala: hoje eu amanheci com a garganta muito inflamada, aí você se salvou daquela apresentação de trabalho. E isso é a explicação lógica, a explicação racional para entender por que a garganta adoeceu. Agora vamos entender no aspecto da psicossomática. É mais fácil você adoecer da garganta, a sua garganta amanhecer sem você conseguir falar, ou é mais fácil você falar: eu não estou dando conta, eu tenho uma insegurança, eu estou com um pouco de medo, me dá angústia, meu estômago aperta e eu não consigo fazer essa apresentação, então eu preciso de ajuda? Qual das duas coisas é mais fácil para você? Mais fácil mesmo que seja difícil. Às vezes o adoecer é mais fácil. Para a psicanálise, para o pai da psicanálise, todas as vezes que a gente adoece, é uma fala não falada, é um sintoma que está ali. E a boca, às vezes, ela precisa falar para o corpo não adoecer. Tem uma frase célebre do Freud que fala: o corpo adoece quando a boca cala, ou a boca cala e o corpo adoece. É uma frase célebre do Freud. E o Freud foi explicando que para a psicanálise, todas as vezes que o corpo está adoecido, vai buscar o sintoma atrás. Então, e a doença, ela não, quando destrói você e você morre, que é a última cena é a morte, ela não começa grande, ela sempre começa pequena. Às vezes você não dá conta de alguma coisa, você engole aquele problema, aí te dá uma acidez no estômago. É assim que começa a doença. Essa acidez no estômago, aí você continua engolindo o problema, engolindo aquilo que você queria falar com seu namorado, com seu marido, com seu chefe, com seu gestor, com seu filho, com seu vizinho, e você não consegue devolver para as pessoas, a devolutiva para as pessoas, aí você vai adoecendo. Você vai adoecendo como? Colocando no seu estômago. E no segundo momento, não tem mais uma acidez, já começa a vir uma queimação, já começa a vir algo maior. E aí você continua com a mesma forma de viver. E o Albert Einstein falou: o que é insanidade? É fazer todos os dias a mesma coisa, esperando resultado diferente. Essa é a definição de insanidade. E eu vou usar ela aqui. A definição de insanidade: você fazer da mesma forma e achar que seu estômago vai receber aquilo e não vai mudar. Então, e no terceiro momento, vai ter uma gastrite. Aí você vai no gastro e ele descobre que tem uma gastrite dentro de você. Porque o nosso corpo é feito de sistemas. O sistema endócrino, o sistema vascular, o sistema cardio, o sistema linfático, e os sistemas vão gerando esse movimento no seu corpo. E se tem algo que está mal aqui, o sistema nervoso vai mandar a informação para os seus sistemas. O sistema nervoso manda mensagem para o seu sistema, e seu órgão de choque pode ser o estômago. Você somatiza no estômago, a sua somatização é no estômago, mas a psicossomática é: você não está dando conta de algo que está acontecendo com você e você vai colocando no seu estômago aquelas coisas que não são físicas, elas são emocionais.
no quarto momento, você já não está mais só com a gastrite ou com a úlcera, instala-se um câncer. Aí já tem o tumor, já é tumoral. Mas se você tivesse resolvido lá no início, se você tivesse visto que aquela briga que você tem com seu vizinho, você precisa chegar para ele e falar, não quero mais que você faça isso me incomoda, ou entender por que aquilo incomoda, porque às vezes a gente coloca no outro, o outro está me incomodando. Mas a pergunta que eu deixo para vocês, por que aquilo me incomoda? Se, de repente, um gestor de uma empresa, por exemplo, é uma pessoa que não incomoda todo mundo, mas incomoda uma pessoa. E hoje nós estamos vivendo um mundo empresarial de muitas metas, de muita agressividade, que a gente tem que bater metas. O mundo está muito diferente dos anos de 20 anos atrás. O mundo hoje está competitivo demais. E se você não consegue se enquadrar, talvez não seja o gestor o problema, talvez seja você que não consegue se enquadrar naquela forma do gestor. Não estou falando que todos os gestores são maravilhosos, tem gestores que têm que passar pelo treinamento, têm que aprender a tratar as pessoas. Mas por que aquilo te incomoda? Tem alguma coisa do passado? Sim. Aquilo te incomoda porque no passado alguém te incomodou com aquilo e você não deu conta. Aí quando você lida de novo com aquela questão, aquilo te machuca. E isso pode te adoecer. Isso pode te adoecer. O doutor Marco Aurélio, quando ele fala quem ama não adoece, quem ama a si mesmo, quem tem autoestima por si, ela protege, ela se protege. E a gente tem que lembrar que a Organização Mundial da Saúde falou o que é saúde. Eu gosto muito dessa definição. Desde os anos 48, de 1948, a Organização Mundial da Saúde falou o que é saúde. Saúde é o bem-estar biopsíquico social. Não é ausência de doença. Às vezes você pode estar doente, mas você ser saudável. Às vezes você pode ter uma pressão alta, você pode ter uma diabetes, você pode até ter um câncer, mas você é saudável, você tem pulsão de vida. Tem um autor, Carl Sommert, que ele fala que quando a gente tem pulsão de vida, o que Freud falou, você impulsiona seu corpo para a vida e a doença vai saindo de você. Lembrando que você, tudo no início é muito melhor, seja medicina cartesiana, seja psicologia, seja psicanálise, elas falam a mesma coisa. Todo sintoma, quando é pequenininho, dá para você ter uma mudança em você. Então, hoje por que esses mecanismos de defesa estão protegendo você, mas está adoecendo o seu corpo? Protege o seu ego, mas adoece o seu corpo. O Dr. Marco Aurélio, nesse livro, ele gastou um capítulo falando dos mecanismos de defesa e as formas que você tem de fugir, de enfrentar a sua vida. Os mecanismos de defesa têm os aceitáveis e têm os inaceitáveis. Os mecanismos de defesa, quando são inaceitáveis e indesejáveis, eles vão gerar uma consequência negativa na sua soma, no seu corpo. Então, que a gente realmente descubra quem somos nós. Esse autoconhecimento, esse descortinar de quem é a gente, esse abrir a nossa caixa de Pandora, abrir nosso inconsciente, que é um iceberg, é não deixar mais a bola você tentando afundar ela no mar, mas trazer essa bola para cima e falar, por que isso me incomoda? Por que isso me traz prejuízo? Por que eu sofro quando alguém chama minha atenção? Por que eu sofro quando alguém passa perto de mim e me ignora? Por que eu sofro? Essa é a dica de hoje. Eu espero que tenham gostado, eu espero que tenha valido a pena. O livro Quem Ama Não Adoece, do Dr. Marco Aurélio. Marco Aurélio Dias da Silva, é um livro muito bacana. E, inclusive, esse livro, eu deixo ele como um dos necessários para os cursos meus de psicanálise, que as pessoas têm que ler. A gente tem que entender. Eu gosto muito de ler o que o autor escreve no final. Um guia para a saúde do corpo e da alma. Esse livro apresenta uma profunda investigação sobre o papel das emoções na origem e na cura das doenças. Baseado em anos de pesquisa do Dr. Marco Aurélio, ele é um médico cientista e prática de médico, um dos mais prestigiados cardiologistas brasileiros. Revela a estreita dimensão entre a soma e o corpo, entre o corpo e a alma, descontido o componente psicológico das inúmeras doenças. Quem Ama Não Adoece não é apenas um livro sobre saúde ou psicologia, é um livro sobre a cura das emoções, é um livro pautado no amor e na sua concepção plena e generosa. Eu espero que hoje você desligue esse vídeo e busque entender o que é psicossomática. Espero que tenha valido a pena esse tempo que você passou aí me ouvindo. Fiquem com Deus, beijo no coração de vocês e obrigado por cada curtida, cada comentário. Beijo para vocês, tchau!